Estamos estudando os mistérios da vida de Jesus. Já vimos os mistérios da sua infância e queremos agora ver os mistérios da sua vida oculta em Nazaré e depois da sua vida pública. A vida oculta de Nazaré, nós já dissemos algumas coisas. Jesus viveu ali 30 anos na Sagrada Família de Nazaré, fazendo o quê? Se preparando para a sua vida pública, se preparando para salvar o mundo. Ali com José e Maria, ele aprendeu a rezar, ele aprendeu a ler a Sagrada Escritura, ele dominou a Sagrada Escritura. Certamente ele trabalhou naquela carpintaria com São José durante muito tempo. Por isso as pessoas o chamavam de o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro, que era São José. E ali Jesus certamente rezou muito. E ali, como nós vimos, aos 12 anos, ele vai para Jerusalém com seus pais, na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, na festa também de Pentecostes, e ele já percebe que ele é filho de Deus, que ele tem uma missão muito grande, porque quando ele se perde ali em Jerusalém, e Maria pergunta para ele: meu filho, por que você fez isso conosco? Ele responde bem claro, né? Vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Do meu pai. Ele chama Deus de meu pai. Nenhum judeu chamava Deus de meu pai. Jesus tem esta coragem, vamos dizer assim, porque é a verdade. Ele é o meu pai. Por isso, eu devo fazer a sua vontade. Por isso estou aqui no templo, já conversando com os doutores, pregando para os doutores. Maria e José ficaram abismados de ver aquilo. E o evangelista diz que guardavam no seu coração isto, né? E voltaram para Nazaré e o menino lhes era submisso. Submisso quer dizer fazia a sua vontade, era obediente. Viveu na família de Nazaré 30 anos, obediente aos seus pais, para mostrar a importância da obediência. Durante a maior parte da sua vida, Jesus compartilhou essa condição da imensa maioria dos homens, quer dizer, uma vida cotidiana, sem grande aparência, vida de trabalho manual, vida religiosa, judaica, submetida à lei de Deus, vida de comunidade. Em todo esse período, é revelado para nós que Jesus era submisso aos seus pais. E o apóstolo diz uma coisa muito bonita, São Lucas, capítulo 2, versículo 52, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como nós já vimos, Jesus teve uma alma humana, um coração humano, uma inteligência humana, teve que aprender tudo. Por isso ele diz o evangelista, crescia em sabedoria, crescia em tamanho, em estatura, como qualquer homem cresce, e na graça de Deus, cada vez mais. Esta submissão de Jesus à sua mãe e ao seu pai legal, São José, cumpre, meus irmãos, com perfeição o 4º mandamento da lei de Deus, que diz honrar pai e mãe. Jesus quis cumprir isto. Ela é a imagem, vamos dizer assim, temporal da sua obediência filial ao seu Pai Celeste. A submissão de Jesus todos os dias a José e a Maria, nós podemos dizer assim, que anunciava, antecipava aquela submissão também de Jesus ao Pai lá na Quinta-feira Santa. Quando, diante do cálice da paixão, a humanidade de Jesus estremeceu. E Jesus chegou a dizer para o Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele vai dizer: não faça a minha vontade. Não faça a minha vontade. Faça o que for preciso para que a humanidade seja salva. E foi preciso que ele bebesse aquele cálice até a última gota. E na obediência de Cristo, ele bebeu até a última gota. Mostrando que nós também precisamos fazer isso. Assim como Jesus bebeu aquele cálice de dor da paixão para quebrar a desobediência de Adão, desatar o nó da desobediência de Adão, nós também precisamos viver
nesta obediência a Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes seja difícil para nós. Quando o Papa Paulo VI esteve na Terra Santa, a primeira vez que um Papa esteve na Terra Santa, em 1970, o Papa Paulo VI esteve lá em Nazaré, naquela cidadezinha, lá diante daquela gruta, ou daquela casa onde eles viveram ali em Nazaré durante tantos anos. E o Papa Paulo VI disse ali algumas palavras muito bonitas que o Catecismo da Igreja recoloca aqui no parágrafo 533, que eu quero lembrar para você. Ele diz assim: Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Então o Papa chama Nazaré de uma escola do Evangelho. Primeiramente uma lição de silêncio. Ali realmente devia haver muito silêncio, muita meditação, muita oração, não essa agitação do nosso mundo moderno. E o Papa diz que nasça em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do espírito. Precisamos cultivar o silêncio, a meditação, a oração. É o que falta para esse mundo de hoje, meus irmãos, vencer a angústia, vencer a tristeza, muitas vezes até vencer a depressão. Depois o Papa fala uma lição de vida familiar. Uma lição de vida familiar, onde tem um pai, onde tem uma mãe e onde tem um filho. Não essa caricatura de família, onde um homem se une com um homem e adota uma criança, ou uma mulher se une com uma mulher e adota uma criança, não. Mas um homem, uma mulher e a criança, como Deus fez, como está lá no Gênesis. Deus uniu o homem à mulher e mandou que fosse uma só carne. Crescei e multiplicai. E o Papa continua que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável, seu caráter sagrado. A família é sagrada, meus irmãos. Por quê? Porque a família não é uma instituição humana, a família é uma instituição divina. Por isso o Papa diz, né, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho também o Papa vê lá em Nazaré, porque ali São José viveu no silêncio a sua vida de carpinteiro. E Jesus certamente trabalhou com São José com mãos de carpinteiro. Então o Papa diz: Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Compreender a lei severa e redentora do trabalho humano. Ou seja, o trabalho, meus irmãos, ele é redentor. O trabalho, ele é salvífico. Depois que o pecado entrou no mundo, por Adão e Eva, a primeira coisa que Deus fez foi instituir o trabalho. Deus disse para Adão e Eva: não era para vocês terem que trabalhar assim, mas como vocês pecaram, a terra agora vai produzir abrolhos e espinhos. E agora vocês vão ter que tirar da terra, com o suor do teu rosto, o alimento para vocês. Não devia ser assim, mas agora vai ser assim. Então o trabalho não é colocado como um castigo para o homem, não, mas é colocado como um remédio. Porque o homem que trabalha, ele se equilibra, ele ganha o pão de cada dia, ele pratica a virtude, ele não fica sem fazer nada. Nós sabemos que mente vazia é a oficina do diabo. Quem não ocupa sua mente com o trabalho, não é? Dizia Dom Bosco, é oficina do diabo. Por isso, a gente precisa realmente trabalhar bem, trabalhar com dignidade. São Paulo diz: fazei todas as coisas, né? Por Deus e para Deus, não para servir aos homens, mas para servir a Cristo Jesus. São Paulo destaca isso lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor.
Está lá em Colossenses 3:17 e depois 23. Trabalhar para Deus, não trabalhar para o homem, não trabalhar simplesmente porque você vai receber um salário ou porque o patrão está olhando. Não, trabalhar com convicção e não por conveniência. Então eu costumo dizer assim, né? Se você é uma dona de casa, lava a roupa, a camisa, a calça do seu marido, dos seus filhos. Lave essa camisa, lave essa calça. Não como seu filho fosse usar, seu marido fosse usar, mas como seu próprio Jesus fosse usar. Tem certeza que você vai caprichar muito, né? Se você souber que é Jesus que vai usar essa calça, essa camisa. Se você é um cirurgião, é um médico, vai operar um doente, não opere um doente de qualquer jeito, simplesmente porque você vai ganhar. Não, mas opere como se você estivesse operando Jesus. Já pensou? Se você é um professor, então dê a sua aula, não de qualquer jeito, sem preparar, com má vontade, brigando com os alunos. Não, prepare a sua aula, tenha competência, dê a sua aula como se você fosse dar essa aula para o próprio Jesus assistir. Você percebeu como é que as coisas mudariam de figura, como o trabalho mudaria de figura se a gente trabalhasse para o Senhor e não para os homens? Então o Papa Paulo VI lá em Nazaré diz: Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. Então Paulo VI coloca como grande modelo dos trabalhadores esse irmão divino, Jesus Cristo, que veio, que trabalhou com mãos humanas para nos ensinar. E depois a gente vê também o reencontro de Jesus no templo, que nós já analisamos, esse reencontro maravilhoso, né? Onde ele vai depois voltar para Nazaré e Maria e José guardavam todas essas coisas no seu coração, guardava a lembrança de todos esses fatos no seu coração, diz para nós São Lucas em 2:51. Bem, falamos então dos mistérios da infância de Jesus, agora quero falar dos mistérios da vida pública de Jesus. E Jesus começa a sua vida pública exatamente com o batismo, né? Aí tem o início, a vida pública de Jesus no Rio Jordão. Sabemos que João Batista proclamava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Não era ainda o batismo sacramento, era apenas um batismo de arrependimento dos pecados. E aquela multidão de pecadores, de publicanos, soldados, fariseus, saduceus, até prostitutas, diz o Evangelho. Então, eles vão até João Batista para serem batizados. Ouviam a pregação de João Batista, se convertiam e queriam receber aquele batismo de penitência que era uma preparação para acolher Jesus. Porque João Batista veio para preparar os caminhos do Senhor, né? Veio para anunciar o Messias. Então Jesus aparece, João Batista até tem uma certa hesitação em batizá-lo. João disse: eu é que devia batizar você e não você me batizar. Mas Jesus insiste e ele recebe o batismo. Por quê? Porque ele quer se colocar entre os pecadores. Jesus quer se fazer solidário com os pecadores, porque ele veio para salvar os pecadores. Então, quando João Batista o batiza, o Espírito Santo, sob forma de pomba, vem sobre Jesus e a gente ouve aquela voz do céu que proclama: este é o meu filho bem-amado. O Pai confirma quem é Jesus. Este é o meu filho bem-amado. É a manifestação, uma verdadeira epifania de Jesus, como, de fato, o Messias de Israel, o Filho de Deus. E certamente muitas pessoas ali ouviram esta voz do Pai. E o batismo de Jesus é, da parte dele, essa aceitação,
essa inauguração de uma missão do servo sofredor, que vai carregar a sua cruz, vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João anuncia, a gente vê lá em João 1,29. E antecipa o batismo de sangue que Jesus vai viver, o batismo da sua morte. E cumpre toda a justiça, ou seja, submete-se por inteiro à vontade do seu Pai. Aceita por amor de nós, pela nossa salvação, este batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. Tudo isso é o que significa o batismo de João Batista para Jesus, que ele aceitava aquela missão que o Pai lhe dava de redentor da humanidade e que exigiria o sacrifício terrível da sua vida na cruz. A esta aceitação, meus irmãos, então o Pai responde, coloca ali toda a complacência no seu Filho. E o Espírito Santo que guia Jesus possui em plenitude, desde a sua concepção, ele então vem repousar sobre Jesus, vem ungir Jesus, que era também homem, para esta missão muito grande. Jesus então será a fonte do Espírito Santo para toda a humanidade. E no batismo de Jesus, diz o evangelista Mateus, em 3,16, que abriram-se os céus. Abriram-se os céus que o pecado de Adão tinha fechado. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito Santo nelas, que é assim como que um anúncio de uma nova criação. Pelo batismo, nós sabemos que o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus. Penetra em Jesus, passa a pertencer ao corpo de Jesus. A igreja, e deve entrar nesse mistério, né, de Jesus, de rebaixamento, de humildade, deve como que Jesus descer a água para subir novamente, renascer da água e do Espírito para tornar-se filho de Deus. Jesus disse para Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus mandou que os apóstolos fossem batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Porque a igreja é como que a arca de Noé, que salva do dilúvio do pecado. Quem entrar na igreja, no corpo de Cristo, na arca de Noé, lá do Antigo Testamento, vai ser salvo do dilúvio do pecado que está no mundo. Então, nós entramos nessa arca de Noé, na igreja de Cristo, passamos a pertencer ao corpo de Cristo, como? Pelo batismo. O batismo aplica a cada um de nós a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós fomos batizados, nós morremos com Jesus para o pecado, para o homem velho. Morremos nas mãos do demônio, que tinha cada um de nós como preso dele. Mas ressuscitamos numa vida nova em Cristo. É isso que o batismo faz em cada pessoa. Morre para o pecado, morre para a prisão do demônio e renasce na liberdade dos filhos de Deus. É por isso, meus irmãos, que a igreja não quer que ninguém morra sem batismo. A igreja ensina que qualquer pessoa pode batizar em caso de perigo de morte. Se uma criança, por exemplo, nasceu, está correndo risco de morrer, não dá tempo de chamar um sacerdote para batizar. Então, você mesmo batize essa criança. A igreja autoriza isso. Basta você pegar um pouco de água, tem que ser água mesmo, não pode ser outro líquido. Água, derrame 3 vezes na cabecinha da criança e diga, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pronto, você trouxe essa criança para a arca de Noé, que salva do dilúvio do pecado. Você trouxe essa criança para a igreja, para o corpo místico de Cristo. Essa criança então será agora templo da Santíssima Trindade, filho de Maria, irmão de Jesus, herdeira do céu, membro do corpo místico de Cristo.
Que coisa maravilhosa, tão simples, tão fácil, mas que para Jesus custou a morte na cruz. Então o batismo de Jesus lembra também que nós precisamos desse batismo. Nós precisamos viver esse batismo, né, com toda a nossa alegria, com toda a nossa força. E quem entra na igreja, quem passa a ser membro do corpo de Cristo, se compromete com Cristo. Então, como o Papa disse aqui em Aparecida, então nós vamos nos tornar discípulos e missionários de Cristo. Discípulo de Cristo, aprende toda a doutrina de Cristo, e missionário vai ensinar isso, vai testemunhar isto aos outros em cada dia da sua vida.